Boa tarde, sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos connosco a doutora Isabel Leal, doutorada em Psicologia, e iremos falar de Psicologia na Maternidade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Como primeiro tema de hoje, proponho qual a relação e a importância entre a psicologia e a gravidez. A importância da psicologia na gravidez, eu acho que não é tanto na gravidez, mas pelo facto de, paralelamente à gravidez, ao período gravídico, que é um período de 9 meses e, portanto, um período muito restrito na vida das mulheres, tanto mais que no nosso mundo as mulheres têm poucas gravidezes, mas esse período, esse desenvolvimento, é também o nascimento de um projeto de vida que é a maternidade, e esse projeto de vida, a maternidade e a paternidade, porque, enfim, é verdade para as mulheres, mas também é verdade para os homens que acompanham esse período, e que muitas vezes também se sentem grávidos do ponto de vista psicológico e às vezes até físico. E esse período inaugura, portanto, uma fase da vida que é a parentalidade, a maternidade e a paternidade, que em rigor é uma fase da vida que vitalícia, vai durar enquanto as pessoas durarem, vão passar a ser definitivamente, é uma aquisição definitiva, passam a ser mães e pais. E portanto, porque a maternidade, a paternidade correspondem a aquisições que acontecem já em períodos da adultícia, e que são novos, diferentes, que colocam muitos desafios e que nós sentimos cotidianamente quando, enfim, vemos as preocupações dos pais em relação às escolas dos filhos, às creches, aos colégios, à universidade, ao emprego, enfim, vamos assistindo ao debate que os pais vão tendo, as pessoas que são pais vão tendo a vida fora, percorrendo as diferentes fases dos filhos. Bom, e isto nasce nesse momento, nesse pequeno período, nesses 9 meses que são a gravidez. Portanto, para além de ser um período inaugural de uma fase da vida distinta, merece toda a atenção e todo o cuidado do ponto de vista da psicologia, em si própria a gravidez também é uma fase de grandes mudanças físicas, psicológicas e sociais. Físicas, porque se uma pessoa está grávida, obviamente, enfim, muda de corpo, não é? Psicológicas, porque o atender, o esperar por uma criança desencadeia um conjunto de, eu diria, angústias, mesmo que muito normativas, mesmo muito habituais, muito frequentes, muito comuns a todos, cada um vive à sua maneira, de uma forma subjetiva e, portanto, é um período em que vêm aquelas angústias, será que sou capaz de tomar conta de uma outra pessoa, será que vou ser boa mãe, será que a minha relação amorosa e o meu parceiro, o pai que eu escolhi, será adequado, há conflitos que têm que ver com os próprios pais, que, enfim, que também são revividos. Há uma panóplia de situações emocionais que são experimentadas pela primeira vez, e, portanto, isso corresponde, de facto, a uma fase que, mesmo que não seja uma crise, que tem muitas vezes um forte desejo e uma conotação muito positiva, tem elementos potencialmente críticos para o equilíbrio que está estabelecido. E depois, obviamente, que do ponto de vista social é também uma fase muito importante da vida, porque no nosso mundo ser um casal ou pessoas individuais se transformarem-se em pais acarretam todo um conjunto de enfim, responsabilidades parentais que são muito poderosas do ponto de vista social e, portanto, por todas as razões físicas, psicológicas, sociais e depois isto tudo misturado, a gravidez e a maternidade e o projeto de maternidade que se desenha
se começa a desenhar nesse período, obviamente são períodos muito significativos. Enfim, isto é explicar num instantinho a relação que existe entre a gravidez e a maternidade e dizer também porque é que há uns anos para cá se considerou que quando as pessoas estão grávidas, para além de fazerem a preparação para o parto, no sentido fisiológico do termo, é muito importante fazerem também uma preparação, não para o parto, mas para a maternidade, podendo ter oportunidade para discutir esse projeto de parentalidade, já que é um projeto que, como eu dizia há bocadinho, é vitalício, dura o resto da vida e, portanto, é ótimo, é bom. Em muitos casos faz muito sentido e é mesmo muito importante que haja a possibilidade e a oportunidade da mulher e o homem poderem ter um tempo para, ao mesmo tempo que o bebê se desenvolve, enfim, na barriga da mãe ou enfim, noutra situação qualquer alternativa, haver a criação de um espaço mental para esse projeto de parentalidade que é muito importante e muito poderoso no nosso mundo. Sendo assim, os cuidados psicológicos na gravidez de uma grávida, de uma mulher, centram-se muito nessa preparação? Sim, no essencial, aquilo que nós sabemos é que, de acordo com o próprio desenvolvimento da gravidez, vão acontecendo, a investigação mostra isso, temos dados hoje que enfim, que suportam um conjunto de ideias que nós fomos construindo e que agora enfim, são saberes, que no período gravídico, genericamente e em média, há sempre exceções, há sempre mulheres que não sentem nada de especial, há sempre mulheres para quem o período gravídico é uma coisa do outro mundo, complicadíssima, mas quer dizer, normalmente, para a maioria das mulheres, há uma primeira fase em que a gravidez de facto traz uma autocentração, não é uma atenção sobre o bebê cá de vir, mas é sobre si próprio, sobre o próprio corpo. Há sempre muitas ambivalências, sou capaz, não sou capaz, quero, não quero, enfim. Isso corresponde a uma primeira fase em que começa a haver as primeiras transformações físicas, ainda muito incipientes, e portanto os outros não veem, mas do ponto de vista, enfim, emocional, joga-se um conjunto de problemáticas que implicam uma aceitação, se quisermos, dessa situação, apesar de tudo estranha, que é ter dentro do próprio corpo outro ser humano, não é? E construir um projeto. As pessoas no nosso mundo têm tão poucas gravidezes que é sempre, enfim, provavelmente é menos estranho numa segunda ou numa terceira gravidez, mas numa primeira gravidez é estranhíssimo. O facto de uma mulher ficar grávida tem sempre um cheirinho a milagre e portanto, há dúvidas, há angústias, há uma série de conflitualidades que se instalam e que é bom tornar conscientes e discutir. E depois, ao longo da gravidez, numa segunda fase em que o corpo a barriga já se vê, o corpo já se transformou, aparecem, enfim, outras problemáticas vividas com o parceiro, vividas com as próprias figuras parentais. À medida que a gravidez se vai aproximando do fim, começa a surgir o medo do parto, as preocupações com o bebê, as necessidades de dar-lhe um nome, de comprar um enxoval, a que corresponde, do ponto de vista simbólico, à construção de uma criança, não é? Que ainda não nasceu, que ainda não existe, mas por quem já há vínculos, em relação aos quais já começa a aparecer vínculos, e portanto, ao longo deste período, destes 9 meses, jogam-se de facto problemáticas diferentes, e portanto esse acompanhamento é isso mesmo, porque havendo sempre alguma estranheza, mesmo que não seja uma inquietante estranheza, como diria o Freud, é a estranheza suficiente
E também a gravidez é sempre uma fase de grandes projeções, as pessoas projetam nesse período e depois na fase a seguir, no nascimento do bebê, uma série de fantasias suas, de desejos que têm que ser enfim, trabalhados para não criar expectativas que têm grande probabilidade depois de serem curadas, portanto há um trabalho de ajustamento, se quisermos, a essa nova entidade que vai ser depois uma criança, mas também a toda a situação e às alterações de vida que o nascimento de uma criança acarreta. Portanto, de facto, é um trabalho que se pode fazer ao longo dos 9 meses. Em termos de pós-parto, que é um período bastante complicado por algumas vezes, quais os cuidados principais a nível psicológico uma grávida ou o casal devem ter? No pós-parto, jogam-se, é de facto, enfim, a maior parte das vezes as pessoas conseguem projetar-se até à altura do parto, enfim, as mulheres têm sempre medo do parto, porque supostamente é uma situação dolorosa, não é? Pode ser mais ou menos, consoante muitas coisas e consoante a própria preparação que a pessoa tiver. Mas, a seguir ao parto, há o confronto com um bebê real. E os bebés imaginários são sempre muito melhores que os bebés reais. Os bebés imaginários são redondinhos, já gordinhos, fofinhos, não choram, não fazem muito barulho, são os queridos. E, portanto, é sempre uma coisa maravilhosa. E os bebés reais, às vezes, são muito feinhos, não respondem a estímulos. Nas primeiras fases, na primeira fase, os primeiros 3 meses, enfim, só precisam de cuidados. Portanto, muitas vezes as pessoas no nosso mundo não têm nenhum contacto prévio com crianças e com bebés, não têm nenhuma experiência de cuidar de bebés, diferentemente daquilo que acontecia noutras fases e noutras fases do mundo, em que qualquer mulher, quando tinha um filho, já tinha criado os irmãos e já tinha... No nosso mundo isto não é assim, muitas vezes as pessoas... O seu bebê é o primeiro bebê com que têm contacto e o bebê nunca é tão bonitinho como era suposto e chora e às vezes não mama direitinho e às vezes há um conjunto de problemas ligados à própria amamentação e as mulheres querem amamentar, ou se não é a amamentação, é a alimentação como um todo, e depois têm cólicas, e depois não se percebe o que é que eles dizem, e há um período de adaptação para haver essa comunicação mãe, pai, bebê, não é? Que demora tempo, porque ninguém tem, eles não vêm com livros de instruções, e portanto é tudo uma fase complicada de adaptação. Além disso, há um outro fator que eu acho que vale a pena ter consciente, que é as mulheres tiveram 9 meses em que pelo menos 5 ou 6 deles, obviamente grávidas, em que mereceram muita atenção e que, portanto, durante 5 ou 6 meses as mulheres foram o centro das atenções dos seus pequenos mundos, do marido, dos pais, dos amigos, e, portanto, tiveram muita atenção concentrada. E uma das coisas que nós fazemos mal, habitualmente, é assim que nasce um bebê, dá a impressão que as mães deixam de existir, passam a ser prestadoras de cuidados, não é? E a atenção vira-se para o bebê. E, portanto, isto, muitas vezes, para muitas mulheres, naturalmente, isto não tem mal nenhum, e é bom que se tenha consciência disso, é um choque, não é? Porque estavam cheias de atenção e cheias de cuidados e de repente vira-se tudo para o bebê e elas ficam ali penduradas, às vezes mesmo na maternidade, não é? Já ninguém lhes liga nenhuma. E isso é um choque, é qualquer coisa de inesperado. E depois, de facto, é porque não há instinto materno, é uma aprendizagem, é uma coisa que se vai aprendendo com a prática, com o desejo de fazer bem, o melhor possível. E, portanto, quer dizer, por mais que se tenha lido, por mais que se tenha estudado, quer dizer, não é diferente das coisas que se imaginou da realidade de um bebê, não é?
portanto, pode ser um bebê calminho, como pode ser um bebê chorão, pode ser um bebê que se adapte facilmente aos ritmos dos pais ou que imponha os próprios ritmos, enfim. E, portanto, essa aprendizagem, por um lado, dos cuidados com a criança, essa disponibilidade que é sempre muito grande, porque eles são muito pequeninos, mas são trabalhosos, não é? É uma coisa muito exigente, e uma coisa é nós sabermos intelectualmente, não é? Porque vem nos livros, porque os amigos dizem, porque, enfim. Outra coisa é experienciarmos a situação. Quando experienciamos a situação, às vezes há dificuldades, como é normal, e, portanto, o pós-parto, essa fase que vai entre o nascimento do bebê e os meses seguintes, é de facto uma fase que às vezes é muito complicada, e que dá a impressão que o mundo à volta tem a expectativa que as pessoas têm um bebê, que bom, fiquem felizes, e têm dificuldade em perceber que pronto, é um desafio complicado e que para a maioria, eu diria mesmo, a maioria dos casais e das mulheres, é um desafio muito difícil, não é? Sem dúvida. Doutora, como último tema que lhe proponho para hoje, qual a relação do pós-parto e depressão? Embora já nos tenha dado aqui alguns pontos, mas qual é essa relação tão forte e os danos que pode causar à mãe recente? Ok. Ou não? Ora bem, uma das preocupações, isso até vem, a sua pergunta até vem na sequência disto que eu estava a dizer, não é? Exatamente porque a fase seguinte, o nascimento do bebê, é um desafio, e é um desafio que pode ser muito, muito grande, é frequente, é normal, é normativo que uns dias depois do parto e durante ali uns dias, a maior parte das mulheres passa por uma fase que nós chamamos o blues no sentido quase do blues americano, não é? Que é de facto um sentimento de alguma tristeza, algum cansaço, algum sentimento de inépcia, que não é, no entanto, a depressão. Mas é um sentimento que as mulheres muitas vezes ficam um bocadinho aflitas, porque estavam à espera de ficar eufóricas, porque têm um bebê, e em vez de ficarem eufóricas, ficam, a maioria, cansada, preocupada, ansiosa, sem muita convicção no que é que... E agora, como é que eu lido com isto e como é que eu faço? E, portanto, o blues é uma situação normal, é uma situação de resposta, ajustada e adaptativa a uma situação nova e diferente, e, por regra, não carece de nenhum tipo de intervenção especial, porque da mesma maneira que aparece, desaparece, percebe? Passa-se ali uns dias, uma semana, 2 semanas, a seguir ao parto, que é uma sensação, eu diria que é quase uma ressaca, há um desenchimento físico e psicológico de uma certa euforia, não é? E pronto, e são esses fenómenos todos de deixar de ter toda a gente centrada no bebê, passar a estar a mulher, ela própria, centrada no bebê, em vez de si mesma. É um estranho que tem que se conhecer, é tudo diferente, há uma adaptação. Pronto, portanto, eu diria que o blues é uma situação adaptativa, normal, mas que é bom que as mulheres saibam que podem passar por ela, que facilmente possam passar por ela, para também não valorizar. Outra coisa que é mais frequente do que se pensa é a depressão pós-parto, que é uma situação que frequentemente 1, 2, 3 meses depois do bebê nascer, as mulheres começam a sentir de uma forma muito aguda um abaixamento de capacidade energética, vital,
uma tristeza profunda, um sentimento de incapacidade, enfim, tudo aquilo que normalmente o humor para baixo, portanto, tudo aquilo que normalmente nós associamos a uma depressão. Há, de facto, depressões pós-parto graves, é sempre importante ter ajuda, deve sempre procurar um técnico, um psicólogo para trabalhar essa situação, e normalmente o prognóstico é bom. Convém que as mulheres que já tiveram episódios depressivos antes, ou na adolescência, ou no princípio da idade adulta, ou mesmo durante a gravidez, que às vezes também acontece, quer dizer, quando as mulheres sabem que têm alguma tendência para episódios depressivos, é muito boa ideia fazerem todo o acompanhamento da gravidez numa relação terapêutica, numa relação com o psicólogo, porque a probabilidade desse quadro depressivo pós-parto surgir é maior. E, portanto, enfim, isto é um alerta, porque se uma pessoa já sabe que tem alguma tendência, é sempre boa ideia ir trabalhando isso para minimizar o impacto mesmo que apareça. E quando aparecem, é uma das situações que tem uma indicação particular para um acompanhamento psicológico, sem dúvida nenhuma. Enfim, é uma situação frequente, mas, enfim, normalmente também se trabalha e também se consegue muito bons resultados. E porque é que não deve? Basicamente porque implica sofrimento. Porque é que não faz sentido uma mulher ficar a sofrer sozinha, porque se vai culpabilizando e depois, enfim, as consequências vão-se ampliando e vão sendo cada vez maiores. E hoje em dia isto não faz nenhum sentido, porque de facto as abordagens terapêuticas e as abordagens psicológicas desta fase são bastante eficazes e, portanto, não há razão nenhuma para uma pessoa andar a bater com a cabeça nas paredes e guardar do nascimento de um filho uma memória pesada e desagradável. Portanto, basicamente é isto. Não sei se respondi à sua questão. Respondeu bastante bem, o qual agradeço. Agradeço estes minutos que nos despendeu. Muito obrigado, doutora. Espero que todos tenham gostado destes minutos com a doutora Isabel Leal. Mais uma vez, muito obrigado e até sempre. Obrigado.